A religião sempre ocupa uma presença profunda dentro do espectro da existência humana, tanto em sua habitação como a perspectiva da vida ou em uma crença nela como sendo a força orientadora ou mesmo ser todo e o fim de toda a própria vida. As religiões têm sido parte integrante das sociedades e culturas do mundo desde sempre. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 10 religiões mais antigas do mundo. Se você é novo no canal, já clique em se inscrever, deixe um gostei, então bora pro vídeo. O Islã é uma religião abraâmica, monoteísta, articulada pelo Alcorão e pelos ensinamentos e exemplos normativos de Maomé, considerado pelos fiéis como o último profeta de Deus. Os seguidores do Islã afirmam que as mensagens e revelações anteriores, Bíblia cristã e o Torá, a Bíblia judaica, foram parcialmente alteradas ou corrompidas ao longo do tempo, mas consideram o Alcorão ou Corão como uma versão inalterada da revelação final de Deus. O Islã é a segunda maior religião do mundo, com quase 1,5 bilhão de seguidores chamados muçulmanos. Originou-se em 622 d.C. e se espalhou para todo o mundo dentro de um curto período de tempo. A tradição do shintoísmo foi criada antes do budismo e ganhou força no Japão no século VI. Ele explica a origem do mundo do Japão e da família imperial japonesa. Originalmente, o shintoísmo não possui nome, doutrina nem dogmas. Depois de 7 gerações de divindades nascidas do próprio cosmos, surgiu enfim o último casal, Izanagi e Izanami, que desempenham na tradição shintoísta o papel da criação. Do corpo de Izanami nasceram as 8 ilhas que compõem o território do Japão. O termo Shinto quer dizer caminhos dos deuses. O shintoísmo é a religião nacional do Japão e constitui-se de crenças e práticas religiosas tipo animista. Ao contrário da maior parte dos credos contemporâneos, não possui um fundador específico, livro sagrado, dogmas ou código moral. Acredita-se que existe cerca de 120 milhões de adeptos ao shintoísmo no Japão, podendo atingir um resultado ainda maior, pois a religião já possui diversos santuários espalhados por todo o mundo. O cristianismo é uma religião abraâmica monoteísta, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tais como são apresentados no Novo Testamento. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. A religião cristã tem 3 vertentes principais: o catolicismo romano, a mais antiga e subordinada ao bispo romano, a ortodoxia oriental, se dividiu da Igreja Católica após o Grande Cisma, e o protestantismo, que surgiu durante a Reforma Protestante no século XVI. O cristianismo é a principal religião do mundo, com cerca de 2,1 bilhões de seguidores, e surgiu em 300 d.C. O taoísmo é uma religião da filosofia chinesa, baseia-se no sistema politeísta e filosófico, de crenças parecidas com os antigos elementos místicos e enigmáticos da religião popular chinesa, como culto aos ancestrais, rituais de exorcismo, alquimia e magia. O taoísmo surgiu no século II e incorporou alguns dos elementos religiosos mais antigos da China. Da observação das leis da natureza, os mestres do taoísmo concluíram que tudo possui uma identidade, que vem de uma única fonte, o Tao. O significado dessa palavra chinesa é caminho, trilha, estrada. O Tao é o principal conceito do taoísmo. A libertação plena da alma estaria no retorno do homem ao Tao. Alguns caminhos para isso seriam a meditação, a vida em harmonia e o desapego do mundo material. Os taoístas acreditam também na essência de todas as coisas. Além disso, existe no taoísmo 2 forças, o Yin e o Yang. Devido à difusão através da prática de artes marciais que utilizam os ensinamentos pregados pela religião, com o equilíbrio entre o Yin e Yang, o taoísmo ficou conhecido mundialmente. Atualmente existem cerca de 20 milhões de adeptos do taoísmo no mundo, segundo o Centro Apologético Cristão de Pesquisas.
Uma antiga religião indiana, o Jainismo, ou Dharma Jain, não adere à ideia de um Deus ou um ser espiritual como base de sua evolução e existência. Acredita-se que existe desde o século 6 a.C. A religião tem crenças semelhantes ao hinduísmo e ao budismo, mas embora os textos religiosos e as escrituras sejam obscuros no jainismo, os jainistas traçam suas ideias espirituais e suas histórias por meio de uma sucessão de 24 líderes ou Tirthankaras, o último dos quais, chamado Mahavira, é de fato considerado o fundador do Dharma Jain. A Ahimsa, ou não violência, constitui um dos princípios orientadores mais essenciais do jainismo, o que é respeitado em extensões rigorosas. Por ser um princípio fundamental, o Ahimsa, como princípio, é mais desenvolvido em Jain-sin, mesmo quando é também um encapsulado essencial dos ensinamentos do hinduísmo e do budismo. A meditação é outro importante adepto da religião jainista, mesmo quando seu objetivo final não é exclusivamente a maior paz de espírito, mas também a preocupação em interromper os apegos e atividades kármicas. Ao contrário do budismo, o jainismo nunca teve um espírito missionário, tendo permanecido na Índia, onde os jainais constituem hoje cerca de 4 milhões de crentes. Pequenas comunidades jainais existem também na América do Norte e na Europa, em resultado de movimentos migratórios. O confucionismo, ao contrário do que se acredita, não é propriamente uma religião, mas uma doutrina baseada no sistema filosófico do chinês Confúcio, Kongfutsu, durante o século 6 a.C. O fundamento não é definido como uma religião, uma vez que sua essência está no entendimento das condutas morais e da ordem social. Portanto, não se encaixa nas ideologias religiosas geralmente pregadas no Ocidente. Além disso, no confucionismo, não há igrejas, templos ou qualquer organização em formato de clérigo. Também não existe a concepção de um Deus todo-poderoso e onipotente, assim como a ideia de vida após a morte. Confúcio não é visto como profeta, muito menos sacerdote. Ele é tido como um guia espiritual, uma espécie de filósofo que educa seus seguidores para encontrar os caminhos da harmonia. Vale destacar que o senso de humanidade é o principal alicerce do confucionismo. Acredita-se que todos os seres humanos são bondosos. Portanto, enquanto doutrina, o confucionismo era pregar que é necessário se conciliar o temperamento humano com as posições políticas e sociais. Os representantes políticos são tidos como pais do povo, porém obedecem à autoridade do céu. Já o arranjo familiar é considerado a base fundamental do ser humano, pois o primeiro contato do sujeito com o senso de disciplina, ordem e consciência política é dentro dela. Por isso, o casamento é um dos principais rituais da doutrina. Os matrimônios concretizam de vez a formação de uma nova família. A doutrina do confucionismo durou na China aproximadamente 2000 anos, indo do século II ao século XX com milhões de adeptos. Além da forte presença na China, a religião do Confúcio também tem diversos adeptos no Japão, Singapura e Coreia do Sul. O budismo é uma doutrina filosófica e espiritual surgida na Índia no século 6 a.C. e tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano e assim alcançar a iluminação. Criado pelo indiano, que o nome está aparecendo aí na tela, o Buda, que considera o poder da reencarnação humana, de animais e das plantas, e acredita que as escolhas para se chegar à libertação dos sofrimentos estão no autoconhecimento. Estima-se que atualmente existam 500 milhões de adeptos do budismo no mundo, sendo a quinta maior religião em quantidade de seguidores. Buda não é um deus, ele é um homem comum que conquistou o máximo de sabedoria e, consequentemente, a iluminação. Por isso, o intuito dele sempre foi transmitir aos seus discípulos ensinamentos para a elevação espiritual de acordo com a realidade de cada um. A lógica do venha e experimente você mesmo. Provavelmente originado por volta do século 6 a.C., o zoroastrismo
é uma das religiões mais antigas do mundo, continuamente praticada, mas como uma religião que talvez exista desde o segundo milênio, apenas para entrar na história registrada vários séculos depois. O zoroastrismo pode até ser a religião mais antiga do mundo, fundada pelo profeta e reformador Zoroastro. Esta é a derivação de um sistema religioso indo-iraniano pré-histórico, que foi uma das religiões mais poderosas do mundo em um determinado momento da história. Como lá da maior população zoroastriana do mundo, o enraizamento significativo da Índia nesta religião antiga nos dias modernos faz com que pessoas dessa crença religiosa celebrem seu tradicional Dia do Ano Novo ou Nowruz em agosto, em oposição à tradição predominante de celebrá-lo no mundo, dia do equinócio da primavera em março. Uma religião étnica, que é o caminho da vida espiritual para o povo judeu, o judaísmo tem suas origens no Oriente Médio por volta de 500 a.C. No entanto, em sua forma atual de religião organizada, foi durante o século 6 a.C. que o judaísmo começou a ganhar terreno. Uma das mais antigas religiões monoteístas do mundo e a mais antiga que continua prevalecendo, o judaísmo tem sido o fundamento de todas as outras religiões abraâmicas, oficialmente fundada por Moisés, amplamente considerada o maior profeta do judaísmo. Mesmo com traços definidos a Abraão, a religião também tem sido uma parte importante do cenário que define o cristianismo, a religião mais seguida no mundo. Atualmente, possui 14,2 milhões de judeus pelo mundo, segundo o informe anual do Instituto de Política do Povo Judeu. A religião mais antiga existente no mundo é o hinduísmo, que existe desde pelo menos o século XV a.C., uma religião indiana. O hinduísmo é mais um modo de vida e sua habitação em diferentes filosofias, como a religião considerada uma fusão do brahmanismo com várias culturas indianas. O hinduísmo não deriva de nenhum fundador ou origem, de fato, como recurso à antiga religião védica. O hinduísmo deve sua lealdade a textos religiosos chamados Vedas, totalizando 4 em número. Os Vedas começam com o Rig Veda, que também é um dos mais antigos textos religiosos completos conhecidos que sobreviveram até a era moderna. O hinduísmo, no entanto, não é uma religião organizada, com diferentes seguidores de fé aderindo a diferentes práticas ritualísticas. Os festivais religiosos, no entanto, abrangem o espírito do hinduísmo em termos muito elaborados do que qualquer outra forma característica de culto. Então, galera, o que vocês acharam sobre essas religiões? Deixa aí nos comentários. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!